Então, nosso tema de hoje é a voz dos espíritos. É um tema bem interessante porque nós vamos trazer aqui o que os espíritos vêm contar para nós sobre o mundo lá do outro lado, o mundo espiritual que nós não conhecemos. Porque o espiritismo ele tem essa característica, essa inovação que ele traz em relação às outras religiões, é a questão de que são os próprios espíritos que vêm dizer das suas alegrias e das suas tristezas, das causas e das consequências das suas ações. Então, através desse depoimento dos espíritos, nós temos essa certeza da imortalidade da alma, o que é uma das principais bases do espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos e essa imortalidade da alma. E para começar, eu trouxe aqui uma lenda egípcia do peixinho vermelho. Essa lenda ela é contada por Emmanuel no prefácio do livro... como é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Até o final eu lembro. Mas é de... Emmanuel faz o prefácio do livro de André Luiz. Então vamos lá. Emmanuel conta que existia um lago que ficava perto de umas montanhas, um lago artificial, cheio de ladrilhos, azul turquesa, e que lá moravam vários peixinhos. Os peixes eles eram muito gordos, muito preguiçosos, e tinha um lá que se destacava um pouco mais por ser diferente. Era o peixinho vermelho, era um peixinho pequenininho, magrinho, porque os outros comiam tudo, ele ficava sem nada, e ele morava nessa lagoinha. Aí acontece que como ele não conseguia ficar na sombra, porque todos os peixes maiores ficavam na sombra, como ele não conseguia caçar porque os outros caçavam, ele decidiu se entreter estudando essa lagoinha que ele morava. Aconteceu que no meio desses estudos dele, de contar quantos ladrilhos que tinha, quanto de água poderia ter lá dentro, ele acabou descobrindo uma grade. Nessa grade, ele via que dava para passar pelo outro lado. E ele olhou e pensou assim, aqui não tem muita coisa para mim, vamos ver o que tem, vamos descobrir o que tem mais além. E aí, mesmo para ele que era pequenininho, era muito estreita a passagem, mas mesmo assim ele decidiu passar. Ele perdeu algumas escamas no caminho, foi de uma maneira muito penosa, mas conseguiu chegar num lago maior. Um pequeno lago que dava acesso para um rio de água doce. E lá ele viu que, na verdade, o que ele conhecia, o mundo que ele conhecia era tão restrito, tão pequeno, e ficou maravilhado com tudo que tinha naquele lago que levava para o rio. Via que tinha homens, animais, embarcações, peixes diferentes do que ele conhecia. E ele ficou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí falaram para ele, isso aqui você não viu nada, você tem que ver o oceano. Ele, o oceano? Isso aqui vai desaguar no oceano, lá que é o verdadeiro lar dos peixes. E aí, ele, mesmo tendo feito algumas amizades por lá, decidiu ver o que tinha no oceano. Ele chegou lá e viu que tinha águas cristalinas, tinha corais que ele nunca tinha visto, baleias, seres muito maiores que ele, que fizeram ele ver quão insignificante e pequenininho que ele era, mas ele também viu cardumes de espécies como a dele, ele não se sentiu mais deslocado. Então ele, no oceano, estava vivendo no paraíso, estava muito bem. E nessa interação com os outros peixes, ele ficava falando como que aquele lugar era bom, e falou assim, esse aqui é o lar real dos peixes, é a nossa verdadeira morada. Acontece que às vezes tem secas e os rios e lagos, alguns como tem pouco volume. Libertação, obrigada Newton, esse é o nome do livro, Libertação, estava aqui na minha cabeça. Enfim, ele ficou sabendo que alguns rios e lagos acabam secando em algumas estações. E nessas estações, alguns peixes que não conseguem passar para o oceano acabam morrendo. E aí, imediatamente, ele lembrou dos seus amigos peixes que moravam na lagoinha. Ele pensou assim, eu não posso ficar aqui
sabendo que algo de ruim pode acontecer com os meus amigos. Eu tenho que avisar para eles que em algumas estações, alguns lagos vão secar. E aí ele fez todo o caminho de volta. Passou pelos rios, passou pelas lagoas maiores, até que ele chegou na lagoinha dele. E ele pensou que todo mundo ia ter sentido falta dele, mas na verdade foram todos muito indiferentes. Mas mesmo assim ele falou assim, não, essa mensagem que eu tenho aqui é muito importante, tenho que passar para as outras pessoas. Ele chegou e foi falar com o rei dos peixes. E o rei dos peixes falou assim, tudo bem então, você vai falar para todo mundo, a gente vai fazer uma reunião aqui na praça e você vai falar para todo mundo o que é que você descobriu. Aí ele foi lá e falou assim, gente, essa aqui não é a nossa verdadeira casa. Existe um outro mundo, existem outros peixes, existem outras espécies, um lugar bem mais claro, mais bonito, que é onde nós realmente merecemos ficar, onde nós pertencemos. E aí os peixes, ao invés de levarem ele a sério, falam assim, você tá muito louco. Essa aqui que é a nossa verdadeira morada, esse aqui é o centro do universo, não tem mais nada além dessa lagoa. O que você tá falando? Ele falou assim, não, mas é verdade. Mas olha só, quando esses lagos secarem, lá vai ser o único lugar em que a gente pode ficar bem, que a gente pode ficar seguro. Pra gente ficar seguro, a gente precisa de alguns esforços. Vocês têm que parar de comer um pouquinho para poder passar por essa grade, vocês vão ter que estudar também. Tem algumas responsabilidades, mas é certo, nós vamos chegar no oceano. E aí eles falam assim, não, a gente não vai abrir mão dessa nossa vida boa para uma coisa que é muito incerta, que você não sabe nem se vai acontecer. Porque outra vida além desse poço é muito impossível. Aqui ninguém possui uma vida igual a nossa. Aí o peixinho fala assim, então tá, vou voltar para lá. Aí ele voltou para o oceano, passado algumas estações, ele ficou sabendo que a lagoinha dele foi acometida por uma terrível seca e que os seus amiguinhos peixes acabaram ficando presos na lama. No final, Emmanuel fala que André Luiz atua como se fosse esse peixinho vermelho, né? Que ele vem explicar o que acontece no mundo espiritual, vem trazer essa mensagem. E muitos esperam não se esforçar a conseguir isso de graça. E ele fala que, na verdade, a cada um será dado de acordo com as suas obras, de acordo com o seu esforço. E faz a gente pensar também nessa questão de que existe algo muito além da matéria. Se nós pensarmos que nós somos o centro do universo, que não tem nada mais além disso, que orgulho nosso pensar que Deus criou esse universo só para essa existência material, não é mesmo? Qual que é o sentido de tudo isso? Então, isso diz mais ou menos essa questão de que é inato, nós sabemos que há algo mais além, mas nem todos têm esse despertar. Então, como eu falei no início, os espíritos vêm nos trazer essa mensagem. Isso é mais do que verdade nesse livro aqui, Céu e Inferno. A segunda parte nada mais é do que depoimentos dos espíritos, e tem diversas categorias que Allan Kardec separa. Tem os espíritos medianos, os sofredores, os felizes, os espíritos suicidas também, e cada um vem dar o seu depoimento. E ele, no livro Céu e Inferno, ele fala, porque se não há algo além, há algo mais desesperador do que nós vivermos essa vida sabendo que ela vai acabar e é isso, que não tem nada mais? Qual a necessidade do nosso esforço, né, em ser correto, em fazer a coisa certa, se isso não vai ter nenhum impacto na nossa vida? A gente vai estar se abstendo enquanto as outras pessoas estão fazendo tudo de errado, e qual a vantagem disso? O Espiritismo vem nos mostrar que a vantagem é ter paz de consciência, a gente saber que está fazendo a coisa certa, porque o que está dentro de nós, a nossa essência é essa, de ir para aquilo que é certo, correto, bom e justo. Então o Espiritismo vem para nos lembrar, como eu falei para vocês, isso aqui é uma lenda egípcia provavelmente muito anterior a Cristo, né? Então esse entendimento, essa percepção já vem de muito antigamente, de diversos segmentos, doutrinas, entendimentos.
Então o Espiritismo vem para nos relembrar e reafirmar também que o Espírito é uma realidade, porque o Espírito é aquilo que dura para sempre. Quando o peixinho se referia ao oceano, era o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. A gente só está de passagem no mundo material. E as coisas materiais passam, mas o Espírito fica. Então essa é a essência de toda essa doutrina que a gente tem. Então, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, eu escolhi algumas histórias de espíritos que vêm contar as suas experiências, contam sua vida e o que encontraram depois da morte. Então, a gente começa com espíritos na condição mediana. Isso está na segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 3. Começa com a senhora Helene Michel. Ela tinha 25 anos. Eles dizem que ela era rica, um pouco frívola, tinha um caráter leviano, ela se ocupava com coisas fúteis, mas apesar disso ela tinha um coração bom, ela era benevolente e praticava a caridade, mas se ocupava muito dessas coisas fúteis, se ocupava mais com o meio e não com o fim. Aí ela vem dar o seu depoimento na reunião em que Allan Kardec estava. E ela diz que ela estava muito confusa, ela não sabia onde estava. Ela sentia que tinha dois corpos. Um que ela via deitado e frio, e outro que ela dizia que era o outro eu, que era esse que estava se manifestando. Então é interessante porque ela sabia que tinha algo estranho, mas não tinha percebido que tinha desencarnado. Ela levou 3 dias para se desencarnar, para se desligar do seu corpo material. Mas eles disseram que como ela estava numa condição mediana, não era nem muito boa nem muito ruim, ela não sofreu muito durante esses 3 dias, ela só ficou muito confusa, a situação era muito penosa. E aqui eu vou falar entre aspas o que ela falou para que a gente reflita um pouco do que ela ficou pensando durante esses 3 dias. Ela diz: "Não sou infeliz, mas ainda tenho muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nessa existência." Ou seja, ela já teve noção de que ela perdeu muito tempo com coisas que não eram importantes. Muito tempo no conforto, em coisas materiais, e a pouca caridade que ela fez ajudou para que ela não sofresse, mas ainda assim não foi suficiente. Então ela já com essa consciência falou assim: vou ter que voltar para ver se eu consigo aproveitar melhor esse meu tempo. A segunda história já está no capítulo 4. São os espíritos que sofrem. Esse é um depoimento do espírito Claire. Aqui eles contam que ela era dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e personalidade. Ela era tudo para ela, tudo que dizia respeito a ela, sempre tendo muitas atenções ao seu redor. E ela vem contar que ela sofre muito. Toda hora ela diz: eu estou sofrendo, esse sofrimento é muito grande. E ela se sente muito incomodada porque todos ao redor dela são muito indiferentes, então ela sente essa solidão. E é interessante eu explicar para vocês que, além dos comentários de Allan Kardec, tem os comentários dos espíritos orientadores dessa obra. E São Luís é um desses espíritos. E ele vem comentar esse caso e diz que Claire, esse espírito, tinha tudo, exceto um bom coração. Ela não se preocupava com o próximo. Se não violou a lei dos homens, ela violou as leis de Deus, porque desconheceu a caridade, passou uma encarnação inteira sem fazer bem algum para nenhuma pessoa, porque ela só pensava nela. Amou somente a ela mesma e agora não é amada por ninguém. Isso é forte, né? Ela só queria receber, e na hora do vamos ver, quando ela acordou do outro lado, ela viu que não valia nada tudo que ela tinha recebido aqui, porque você não pode levar essas coisas materiais, não é mesmo? Então ela vem demonstrar esse arrependimento por ter desperdiçado o tempo dela em coisas vãs. Ela diz que a infelicidade dela aumenta a cada dia que ela tem noção de que há uma eternidade inteira pela frente, porque ela tem essa descrença de que ela pode passar essa eternidade inteira sofrendo ainda com as consequências daquilo que ela deixou de fazer nessa encarnação. E aqui, entre aspas, o que ela diz: "Que direi a ti que me escutas? Vela sem cessar sobre ti.
Ama os outros mais que a ti mesmo. Não te demores no caminho do bem-estar. Não engordes o teu corpo às expensas de tua alma. Não me agradeças por esses conselhos. Meu espírito concebe-os, mas o meu coração nunca escutou. Então, nesse caso, ela já se deu conta de tudo que ela fez, o que ela tem que fazer, e ela sofre por isso. E eu acho muito interessante quando ela fala assim, não engordes teu corpo às expensas de tua alma. O que ela quer dizer com isso? Não faça coisas materiais achando que essa é a real satisfação e esqueça o teu espírito, esqueça os verdadeiros valores. Você está colocando a perder uma encarnação cheia de oportunidades. E ela fala que ela sabe que é certo, o espírito dela concebe tudo isso. No imo dela, ela sabe o que é o correto. Mas ela diz que o coração nunca escutou. Ela nunca se entregou a esses valores. No próximo capítulo já temos uma outra categoria de espíritos, que são os espíritos suicidas. Aqui é uma categoria especial, porque a questão dos suicidas é muito delicada, é muito ímpar, e cada caso é um caso muito complicado, muito único, e que se já dizemos que não há generalização no espiritismo, cada caso é um caso, isso se torna mais verdade ainda quando se trata dos suicidas. Então, tem casos que divergem muito a maneira com que eles são recebidos no outro lado, a maneira que eles sofrem, porquê, as motivações que levaram. Tudo isso é levado em consideração para as consequências dos seus atos. Mas isso não cabe a nós explicar, isso cabe a uma inteligência superior que está além do nosso entendimento. Mas aqui eles trazem alguns casos, e que desses casos a gente pode trazer algumas generalizações para o bem, para evitar com que as pessoas se entreguem para esse ato de desespero, que acaba sendo um erro muito grande nas suas vidas, e que geralmente é acompanhado por uma grande tristeza, por uma sensação de abandono, de depressão e ansiedade. Então isso aqui é pra gente refletir o que levam às vezes as pessoas a tomarem essa atitude, e como que isso não é efetivo, né? Através da voz dos espíritos, como que a gente vê que realmente não resolve, não põe fim à dor. Uma das primeiras, eu peguei duas histórias. A primeira que eu peguei se chama Duplo Suicídio por Amor e por Dever. Está na segunda parte, capítulo 5. Conta de um casal, eles se amavam, mas não podiam ficar juntos, porque o pai da moça já tinha prometido a mão dela para um outro, e o outro, muito triste, o seu outro amante também se casou, os dois ficaram casados, porém infelizes. Então eles decidiram fazer um pacto para que os dois tirassem sua vida juntos e se encontrassem além da vida. É muito trágico isso, porque eles sofreram na questão de que eles resolveram morrer juntos para se encontrarem depois, e se depararam com uma vida de dor, uma vida além da vida, com muita dor, com desespero. Eles sofriam porque percebiam que a morte não resolvia problema algum, e sofriam mais ainda de saber que por causa desse ato impensado, as consequências morais dessa falta que eles tiveram iriam puni-los durante as múltiplas encarnações, onde as suas almas separadas se procurarão sem cessar e não vão se encontrar. É como se um tivesse sido o veneno do outro. Então o que você faz para que nenhum seja envenenado? Você deixa o outro longe desse veneno. Então, para que eles não venham a fracassar nas próximas encarnações, eles vão ter que ficar separados por muito tempo, e talvez com essa sensação de que falta algo. Se eles tivessem esperado um pouco mais e aguentado essas dores, essas provações, talvez sim, através das maneiras naturais, da morte natural, encontrariam uns aos outros, mas eles fizeram um ato impensado e sem pensar nessas consequências, talvez porque não conhecessem, mas nós conhecemos e podemos pensar duas vezes, podemos avisar ao próximo de que a morte, se você se matar, você não vai encontrar com outro só porque existe uma vida além disso. Não, você vai sofrer, infelizmente, com as consequências disso.
lembrando sempre que a oração ajuda muito aos espíritos suicidas que ficam num sofrimento que é indescritível, né? O próximo caso é um suicida ateu, também no capítulo 5. Isso aqui eles falam que ele era um homem instruído, imbuído de ideias materialistas. Ele se suicidou, vem contar que ele tirou a própria vida em razão dos aborrecimentos da vida e não ter esperança. Porque Allan Kardec fala muito dessa questão. Se você não acredita em algo mais, qual o sentido de você continuar nessa vida, né? O que vai te manter firme em tudo isso? Então, ele não tinha muito, não tinha esperanças e, como não acreditava em nada, pensava que a morte era o fim, a colocar fim em tudo isso. Ele queria escapar dessa infelicidade a qualquer preço. O problema é que ele escapou de um mal para cair em outro que era 100 vezes pior. Ele chega com uma revolta que é descrita no livro, dizendo que ele fala que ele fica falando, sou forçado a crer em Deus, porque o nada não existe. E ele provoca até alguns fenômenos físicos que demonstram a raiva que ele sentia nesse momento. Então ele materialista tem essa revolta de ser forçado a crer em Deus, vendo que a vida não termina com a morte do corpo. Ele diz, sofro por ser obrigado a crer em tudo que negava. Então a gente vê o orgulho nisso também, esse sentimento de que eu estava errado e eu não consigo admitir isso. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. Isso acontece mesmo aqui, esse tormento que vem que não entendem o que está acontecendo e sofrem, é muito traumático. O corpo, o espírito ainda está cheio do fluido vital e a fórceps, né, forçadamente, é rompido repentinamente e todo aquele planejamento, toda aquela energia, tudo acaba se misturando de uma maneira em que se mistura com dor, sofrimento, com incerteza. É muito complicado, muito complicado. Então, eles perguntaram para ele, o que te levou a fazer isso, a cometer esse ato? No que você estava pensando quando resolveu fazer isso? Ele disse que logo depois que ele tirou a sua vida, vi depois que não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. Ou seja, ele sofreu com as angústias pré-morte, né, de ter praticado. Eu não vou adentrar aqui na maneira que ele tirou a vida dele, porque isso até acaba causando certos gatilhos e dando ideias, e o sentido dessa palestra não é isso, é justamente o contrário, de mostrar as consequências. Então aqui a questão é que a maneira com que ele tirou a sua vida, ele sofreu antes por toda essa dor e sofreu depois mais ainda. Então imaginem, hoje mesmo eu fui pegar um capim marinho e cortei minha mão, porque ele corta, né? E isso já tá me causando uma dorzinha muito enjoada que traz certo sofrimento, né? Devido às proporções. Imaginem você tirar a sua própria vida, a dor que não deve ser, né? E imaginem isso multiplicado muito mais. Então o aprendizado que traz disso é de que a morte não põe fim ao sofrimento e nem a solução para tudo, né? Não é magicamente que você vai se encontrar com o seu ente querido, se você está sentindo muita falta e acha que talvez essa seja a solução. Não é assim que funciona. Se Deus achou oportuno que essa pessoa querida, que às vezes te traz essa tristeza e vontade de vê-la logo, se Deus julgou que esse era o momento certo, é porque você tem que usar o seu tempo aqui para aproveitar da melhor maneira. E se você passar por todos os percalços, as dificuldades, você vai colher os bons frutos disso e vai se encontrar com essa pessoa no mundo espiritual, né? Passando, se resignando à vontade de Deus. Agora, fazer isso à força só vai distanciar muito mais. Vamos falar agora dos espíritos felizes, para a gente ver o que fazer, né? Porque a gente viu, isso aqui são mais reflexões para a gente ver em cada caso
qual que se identifica mais com a nosso modo de viver a vida e como nós podemos nos inspirar em outros espíritos também para conseguir alcançar essa felicidade. Os espíritos felizes, na segunda parte do Céu e Inferno, está no capítulo 2. Eu começo com a história da senhora viúva Foulon. Eles diziam que ela era um exemplo de devotamento, abnegação e resignação. Ela teve suas dificuldades, mas a maneira com que ela enfrentava tudo isso, a força e a fé, inspirava a todos. Ela tinha essa força que gerava respeito pelos outros que viam e pensavam, essa mulher é forte, ela consegue. E ela disse que quando desencarnou ela não sentiu perturbação alguma, ela sentiu muito bem. Ela disse que aqueles que têm medo de morrer é que se sentem envolvidos por essas trevas espessas. Ela não tinha medo de morrer, ela tinha certo conhecimento do espiritismo, ela dizia que ela não tinha medo disso. E ela completa dizendo, acredite em mim, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los é duvidar da verdade do espiritismo. O que ela quis dizer com isso? De que se essa pessoa que você perdeu, um parente próximo, um amigo, que já desencarnou, se ele foi uma pessoa de bom coração, fez tudo certo, né? Estava sempre aí para ajudar o próximo, fez a caridade, então você não precisa chorar, porque ele vai estar muito feliz nesse outro plano, né? Faça orações, mande sentimentos e pensamentos de amor, que isso vai fazer com que ele se sinta muito mais feliz do que ver nós aqui no plano físico chorando a sua perda, porque na verdade não é uma perda, é só um até logo. No próximo plano, se nós conseguirmos passar por todas as dificuldades da vida, nos reencontraremos. Esse é o consolo que o Espiritismo vem trazer. E, por último, tem aqui a história do Bernardin. Essa aqui é muito interessante, porque ele vem dizer que ele é um miserável. Ele viveu na miséria, ele suportou humilhações, ele trabalhava com muita frequência para prover a sua família, mas ainda assim era um trabalho muito duro. Ele disse que teve as suas filhas raptadas, a sua mulher ultrajada, seus filhos enforcados por faltas que não cometeram. E ele passou por inúmeras dificuldades. Detalhe, ele está na categoria de espíritos felizes. E o que ele vem dizer? Que sempre teve fé em Deus. Foi Deus que dava para ele força para passar por esses momentos difíceis. E ele aqui, entre aspas, diz, ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz. Ele conseguiu se reunir com seus familiares, os seus filhos que foram mortos injustamente, as suas filhas que tinham sido raptadas, sua mulher ultrajada. Ele passou por todas essas dificuldades, por todo esse caminho de sofrimento, crente em Deus, que Deus é bom e justo, e vem aqui nos contar para que nós tenhamos, aqui ele diz, a vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Essas são as palavras-chave que ele diz, como que ele passou por tudo isso. E até pra gente comparar, ele passou por uma vida tão difícil assim, e conseguiu passar forte e ir para esse mundo feliz, né? Esse reencontro. Então nós que temos provas que não são tão difíceis assim, perto dessas, nós também temos todo o potencial para passar por tudo isso. Então o aprendizado é que se nos pautarmos nesses ensinamentos e lembrarmos desse amor de Deus que Ele tem para conosco, se nos lembrarmos da caridade, da resignação, da paciência, do amor, nós teremos os meios para experimentarmos essas felicidades celestes também. Então, para concluir, a mensagem que eu quis dizer aqui é que vale a pena viver. Estamos aqui no mês de valorização da vida, para nos lembrarmos que, por maior que seja a aflição, por maior que seja o fardo, ele não é mais pesado do que nós podemos carregar. Então, Deus está olhando para nós com seu olhar amoroso de Pai, e se Ele vê que a gente está passando por algo, não é para o nosso sofrimento,
é para o nosso aprendizado, para nos tornarmos mais fortes. Então tenhamos paciência, tenhamos fé, tenhamos resignação, aprendamos a ter responsabilidade com as nossas ações, para depois não ficarmos chorando se formos mal recebidos no plano espiritual, quando sofremos com as consequências da nossa própria imprevidência. Lembremos-nos desse amor infinito de Deus e que, após a tempestade, sempre tem um sol raiando, muito mais forte do que antes. Então assim acontece conosco também. Depois de todos os percalços, de todas as dificuldades, nós vemos que precisávamos passar por tudo isso, que foi a melhor maneira para que pudéssemos internalizar tudo isso e crescermos como indivíduos. Então vale a pena viver, vale a pena suportar as aflições. E se nós não passamos por esses momentos, que busquemos ajudar aqueles que passam por dificuldade também. Acaba sendo uma responsabilidade nossa estarmos atentos a todos os que estão ao nosso redor. Se demonstra depressão, ansiedade, às vezes a pessoa só quer conversar. Então que nós estejamos lá, que nós nos mostremos essa rocha no momento que a pessoa precisa, porque quando precisarmos também, a gente vai ter alguém para cuidar de nós. Não sejamos egoístas, que nem o espírito Clare, que queria atenção e no outro plano, como não tinha amado ninguém, não tinha ninguém para amá-la, ninguém para rezar por ela. Então que busquemos cultivar essas felicidades, essas relações verdadeiras, porque isso sim é que faz a nossa vida ter sentido e que nos mostra que vale a pena viver. Então muito obrigada a todos que assistiram